Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finger e bom, desde que a cena e o trap nacional passou a ter alguma visibilidade, muitos foram os famosos que de algum modo se arriscaram no trap. O resultado disso, muitos deles foram tão ruins que nem sequer são lembrados. Mas é claro que tivemos também artistas que conseguiram se destacar e conquistar espaço e respeito, caso de nomes como Dus, Japa, Whindersson, etc. E bom, mais um que vem se lançando no trap já há algum tempo, mas ainda buscando seu espaço é o Igão, uma das maiores estrelas da internet nos últimos anos, onde se destacou principalmente como youtuber, mas também como co-host do Podpah, o maior podcast do país. Você com certeza deve conhecê-lo. Dito isso, mesmo com toda essa relevância e tendo mais de 1 ano e meio de carreira no trap, o Igão ainda não se firmou, estando longe de ser unanimidade tanto do público quanto dentre seus próprios fãs. Basta vocês entrarem em qualquer corte do Podpah em que o assunto seja suas músicas, ou acesse diretamente as músicas do Igão, que vocês verão nos comentários em meio a diversos elogios, críticas muito duras sobre seus trabalhos, geralmente dizendo que ele é ruim. Foi pensando nisso que decidi responder no vídeo de hoje, dentre outras questões, se o Igão é realmente ruim, se ele verdadeiramente sabe fazer trap e se essas críticas possuem algum fundamento. Ficou curioso? Se acomoda aí, aumenta o volume que hoje é só aqui no Universo Estranho. Youtuber, empresário, co-host do Podpah e agora rapper. Esses são até aqui todos os caminhos percorridos pelo Igão na internet. E apesar de parecer que ele mudou de direção algumas vezes em sua jornada, produzindo conteúdos e formatos muito diferentes entre si, no fim das contas ele sempre ou quase sempre trouxe uma mesma linguagem, que dialogou sempre com o mesmo público. Com isso, quero dizer que ele construiu e consolidou um público jovem, mais ligado às culturas de rua marginalizadas, como funk, rap, trap, etc. Muito em função do Igão ter justamente o mesmo perfil de seu público, sendo um jovem urbano de origem humilde, muito conectado à internet e a um novo jeito de se comunicar. Desse modo, sendo sempre uma figura muito espontânea com seu conteúdo e com a sua própria personalidade, o Igão sempre trouxe para o seu conteúdo aquilo que ele sempre foi e gostou. E isso acontece desde seu surgimento na internet, quando ele ainda era apenas somente um youtuber, mas já trazia para o seu canal muito funk, muita linguagem do funk e inclusive muitos MCs. E o Podpah seguiu com esse mesmo perfil, que é próximo ao do Mítico também. E esse casamento resultou em um programa onde se abriu de fato as portas para que pessoas relevantes do funk, trap, rap e de culturas de rua em geral pudessem com total liberdade ter voz para dialogar de fato com o público, sem todas aquelas amarras e engessamento que a mídia tradicional fazia com eles. Sendo assim, um programa muito democrático e que rompeu inúmeras barreiras para a nossa cultura de rua. E bom, eu abordei tudo isso para deixar bem claro que mesmo que o Igão seja um péssimo artista, que não agregue nada à cultura na sua concepção, o Igão, ao dar oportunidade para que diversos artistas, por exemplo, do trap ou do funk, pudessem ter a visibilidade de um programa mainstream como o Podpah, para quem sabe alavancar suas carreiras, divulgar trabalhos, criar conexões com o público ou simplesmente entreter. Fato é que o Igão, dando esse espaço, ele já faz muito pela cultura. Inclusive, ao trazer grandes nomes do passado, ele valoriza o passado dessas culturas. O Igão já fez mais pela cena que a grande maioria dos próprios artistas. E bom, dito isso, agora falando especificamente do Igão na música, eu queria começar apontando que essa relação surgiu muito naturalmente.
Quem o acompanha há alguns anos sabe do enorme apreço que ele sempre demonstrou pelo funk, pelo rap e pelo trap, o que naturalmente foi se desenvolvendo no decorrer de suas mais de 500 entrevistas ou conversas no Podpah, até que em algum momento da primeira metade de 2021, o Igão decidiu se arriscar no trap. Foi quando ele passou a se cercar de alguns ótimos artistas, e com a ajuda deles, ele se lançou na música. Seu primeiro trabalho foi um funk, no qual não vou me aprofundar muito, uma vez que quero focar nesse vídeo em seus traps. Mas enfim, logo depois ele se uniu ao Massaro e ao Danzo, e eles lançaram juntos 2 faixas. Artigo de Grife, Invejoso aqui não tem, gastei 10 no Nobleman, paguei com os blocos de 100, acelera. E Malandro Chique. Camisa de time, cabelo na régua, dinheiro no bolso, malandro chique, no pescoço ouro, estilo cachorro, hoje eu decido. Artigo de Grife foi a primeira e é um som que surpreendeu muita gente, porque o Igão mandou bem demais. Ainda mais quando analisamos o fato de ser seu primeiro trap. Tudo estava muito bem feito, lírica, métrica, flow, tudo no mais alto nível. Malandro Chique foi a segunda, um pouco diferente, e o Igão foi um pouco abaixo do que ele entregou em Artigo de Grife. Meio fora do beat em alguns momentos, trazendo aquele flow de funk genérico no trap, quando o instrumental até para ficar o beat seco de funk no fundo. E bom, apesar das minhas críticas, principalmente a segunda faixa, ambas tiveram ótimos resultados, acumulando milhões de views e streams. E bom, lançados esses trabalhos, logo depois ele lançou mais um som com o Massaro, Marcha 2, uma breve participação, mas de um nível razoável. E eu quero destacar aqui uma informação que o próprio Massaro nos revelou em sua participação no Cometa Podcast. O Igão até então não escrevia os seus versos. Todas as músicas até aqui foram escritas por outros artistas. No caso de Artigo de Grife e Malandro Chique, elas foram escritas pelo Danzo. Isso não é um enorme demérito pro Igão. Outros artistas possuem ghostwriters ou escritores fantasmas, como o Pose. Pra quem não tá ligado, o Bielzinho quem escreve a grande maioria dos sons dele. Dito isso, logo depois de participar da faixa Marcha 2 com o Massaro, ele lançou sua participação na faixa Na Onda do Gin, do WC no Beat, feat. Igão, Kian e Yankee Vino. WC no beat. Olha quem venceu, quem disse que não, mano, se fudeu, quebrada privada. Esse som conta hoje com mais de 30 milhões de streams só no Spotify, sendo seu maior trabalho até hoje. Nessa faixa, o Igão ficou responsável pelo refrão, o que fez desse som hit. Aqui tivemos a melhor versão do Igão, melódico, solto, despojado, enfim. Depois de Na Onda do Gin, o Igão lançou mais participações. Primeiro com o Kian na faixa Chave do Cofre. Tornei minha vida rica, o que é difícil nós simplifica. No passageiro da nave sua filha, no banco de trás uma bolsa. Nesse som, o Igão trouxe uma vibe mais séria, comemorando vitórias, relembrando o passado, um pouco diferente do que ele havia feito até então. Depois, já em 2022, ele lançou sua primeira faixa solo, Jeito Brasileiro, com produção do Caio Passos. E bom, com todo o sucesso que ele vinha alcançando no trap, com números relevantes e uma frequência de lançamentos muito boa, esperava-se que seu primeiro lançamento solo fosse um trap, mas não, foi um funk. E bom, sendo surpreendentemente um ótimo som, o Igão mandou muito nessa faixa, mas ela me deixou meio confuso sobre os rumos que o Igão estivesse tomando para sua carreira. Seu último lançamento no trap foi Longe dos Falsos, com o Danzo. E bom, eu sinceramente achei bem mais ou menos o que o Igão fez ali. Não tem personalidade, não tem sentimento, não tem nada que chame atenção. Enfim, o Igão é um artista que se mostrou até hoje muito irregular, uma vez que ele entrega ótimas participações, mas às vezes não. Às vezes ele acaba se saindo bem abaixo. Mas esse não é o único problema que identifico no Igão.
Sinto que falta a ele e aos seus trabalhos muita personalidade, falta muita identidade. O Igão até hoje lançou mais de 10 participações e cada uma me parece como algo completamente único. E com isso, eu não quero dizer que isso seja algo especial ou que ele tenha se reinventado em cada uma delas, mas sim que parecem sons de artistas completamente distintos. Não existe nenhum padrão e nenhuma correlação entre seus trabalhos. Talvez por ter ghostwriters, pessoas que escrevem para ele não tenha essa identidade e esse carisma. Eu entendo também que o Igão ainda está se explorando, se encontrando, mas ele precisa se encontrar logo, direcionar e lapidar uma estética e uma personalidade artística própria. Talvez escrever ou auxiliar quem escreve para ele ajude. Mas ainda é muito pouco, ele precisa dar sequência em alguma coisa, ele precisa lançar trabalho solo e principalmente ele precisa ser menos genérico e impor mais sentimento. O Igão não é ruim, ele sabe fazer trap, mas talvez ele precise se soltar um pouco mais, se desenvolver um pouco mais. O Igão com certeza não é um artista que está pronto, mas nem por isso ele deve ser crucificado ou atacado. Ele entregou alguns ótimos trabalhos e ele tem feito algumas coisas interessantes pela cena. Com o tamanho dele, ele poderia facilmente colar com os grandes e apenas trabalhar com nomes gigantes. Mas não, ele se cercou de artistas emergentes, como o Danzo e o Massaro, que o ajudaram e ele também os ajudou, compartilhando de toda a sua visibilidade com eles. Espero que ele evolua e que ele mantenha o bom nível que ele entregou em alguns momentos. Enfim, rapaziada, comentem aqui embaixo o que vocês pensam do Igão e, é claro, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, seguir nossas redes sociais e a nossa playlist no Spotify. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta. Só forte nós segue bem, invejoso aqui não tem. Gastei 10 no Noble Man, paguei com os blocos.